A paz do Senhor, eu sou Thaís Araújo e estamos fazendo a leitura do livro Guerreiras de Oração, O Caminho para uma Vida de Vitória, de Stormy Ormatia. Hoje vamos para o capítulo de número 9, Identifique o campo de batalha. Deus nos deu o reino dele aqui na terra, mas se não entrarmos nele da maneira que ele nos pede, podemos chegar perto demais da fronteira e cair em território inimigo. Deus não quer isso para nós, nem nós queremos. Jesus disse: "Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino." Lucas capítulo 12, versículo 32. Deus quer que desfrutemos dos benefícios de seu reino, não apenas na eternidade, mas também na terra. A parte da eternidade já está garantida. Aqui na terra, porém, devemos fazer nossa parte para que o reino de Deus avance, tanto em nós como no mundo ao redor. Como guerreiras de oração, fazemos isso orando. O lugar mais perigoso dessa guerra é a fronteira entre o reino de Deus e o reino das trevas. Estar na fronteira é estar perto demais do território inimigo. Isso não significa, porém, que sua salvação esteja em perigo. Se você recebeu Jesus em sua vida, está salvo. Mas se nunca avançar na palavra e na obediência, em direção aos caminhos do Senhor, não desfrutará dos benefícios do reino. Deus reserva muito mais para você. O lugar onde você será mais atingida é a fronteira externa do reino de Deus. Talvez sofra um ataque após o outro e culpe Deus por isso, em vez de identificar o inimigo e o campo de batalha. Deus nos encarregou de promover o avanço de seu reino na terra. Nós, seus filhos, somos parceiros nos negócios da família. Jesus disse: "Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele." Mateus capítulo 11, versículo 12. Deus nos dá o reino, mas ainda precisamos tomá-lo à força. Temos de trazê-lo para dentro de nossa vida e para os lugares onde ele não está. Isso significa que precisamos ser perigosos na oração, isto é, perigosos para o inimigo. Precisamos derrubar cada barreira que o inimigo ergueu, a fim de nos impedir e nos tornar tudo o que Deus nos criou para ser, e de cumprir o chamado de Deus para fazer o reino avançar na terra. Para isso, é importante não apenas identificar nosso verdadeiro inimigo, mas também o campo em que ele opera, ou seja, onde a batalha está sendo travada no momento. É claro que o campo de batalha é sempre o seu lugar de oração, pois a oração é a batalha, e você escolhe o local e a hora. Mas há campos de batalha específicos além dos locais de ataque do inimigo. Trata-se de qualquer lugar onde ele considere possível entrar em sua vida ou na vida dos outros. Um bom soldado busca conhecer o máximo possível o ambiente do campo de batalha. E nós devemos fazer o mesmo. O campo de batalha é o lugar onde o inimigo traz a batalha até você. Alguns dos campos de batalha em que o inimigo gosta de atacar são relacionamentos, trabalho, finanças, família e saúde. Para ilustrar o poder de Deus operando em resposta às orações de uma guerreira de oração, darei 3 exemplos de campo de batalha do inimigo. Temos o campo de batalha para a sua mente, o campo de batalha para a vida de seus filhos e o campo de batalha para o seu casamento. Essas são as áreas prediletas do inimigo para atacar nossa vida e promover o caos. Não é preciso ser atacada nessas áreas
para aprender com os exemplos, pois eles a ajudarão a perceber como as orações das guerreiras de oração podem derrotar o inimigo em qualquer campo de batalha. O campo de batalha na luta por clareza de mente. Há uma importante zona de guerra que não se encontra no governo, nos bairros infestados pelo crime, na mente de um hacker, nem no reino dos traficantes, molestadores de crianças ou estrupadores. Ela se encontra no reino invisível, que é tão real quanto o físico. Trata-se do campo de batalha de nossa mente. Vou repetir, pois isso é muito importante. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele é o selo de que você pertence a Deus. O inimigo não pode assumir o controle da sua mente. No entanto, ele ainda pode mentir para você e travar uma batalha em sua mente, de modo que ela se torna o próprio campo de batalha. Na mente, nós expressamos nossa vontade e tomamos decisões que afetam nossa vida e a vida dos outros. Por isso, ela é um dos lugares prediletos do inimigo para usar suas mentiras e obter grandes vantagens. O inimigo usa nossos sentimentos de culpa, condenação, medo, ansiedade, indignidade, desesperança e autodepreciação, bem como outros sentimentos negativos, a fim de nos atacar. Esses pensamentos e sentimentos residem em nós devido a experiências passadas, recentes ou não. Em algum momento da vida, acreditamos nas mentiras do inimigo. E uma vez que não estávamos cientes do que a palavra de Deus diz a nosso respeito, ou então por não crer na palavra de todo o coração, não discernimos a atuação do inimigo. Quando sabemos a verdade, podemos vestir a armadura de Deus, usar a palavra não apenas como escudo de fé para combater essas mentiras, mas também como nossa maior arma contra o que o inimigo propaga. Desde a infância, eu travei uma batalha em minha mente. Fui criada por uma mãe com distúrbios mentais, sofri maus tratos verbais e físicos, mas acredito que o fato dela ter me trancado no closet várias vezes em minha infância tem ocasionado as consequências mais graves. Ela dizia com frequência que eu não valia nada e nunca valeria nada. Falava que eu não merecia nada, principalmente felicidade ou sucesso na vida. Como resultado, cresci com todos os sentimentos negativos que alguém pode ter. Ouvia constantemente as mentiras em minha mente. Desesperada, buscava escape de minha condição infeliz, mas não conseguia encontrar nenhum, exceto o suicídio. Aos 20 e poucos anos, enquanto planejava dar cabo de minha vida, assim que juntasse uma quantia suficiente de comprimidos soporíferos, uma amiga com quem eu trabalhava percebeu que eu não estava nada bem e me levou para conversar com o pastor de sua igreja. Ele me levou ao Senhor. Quando eu aceitei Cristo, a mais bela luz que da vida brilhou nas trevas em que eu residia desde criança. Quanto mais aprendi a verdade sobre Ele, o que Ele havia feito por mim, mais eu reconheci a batalha travada em minha mente e a necessidade de me libertar. As pessoas oravam para que eu fosse liberta do padrão de pensamentos negativos. E um a um eles foram desaparecendo, até que fiquei totalmente livre. Hoje sei que estou liberta do tormento dos pensamentos negativos e autodestrutivos. Estou livre deles, graças a guerreiros e guerreiras de oração que oraram por mim e a meu entendimento da palavra a respeito dessas coisas.
Ninguém que recebeu o Senhor em sua vida e tem o Espírito Santo precisa suportar esta batalha mental. Quando a batalha entre nossa vontade e a vontade de Deus, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, estiver sendo travada em nossa mente, a palavra de Deus nos dará clareza de pensamento. O inimigo sempre tentará fazê-la questionar a palavra de Deus, assim como fez com Eva. Ela não permaneceu firme no que Deus tinha dito. O inimigo tentou Jesus no deserto, mas ele resistiu, combatendo por meio da palavra. Precisamos reconhecer quando o inimigo está usando nossa mente como campo de batalha. Se você imaginar que o campo de batalha está em seu colega de trabalho inescrupuloso, em seu parente abusivo, ou em alguém da escola que o ofendeu, não perceberá como o inimigo está tentando gerar dor e confusão em sua mente e em seus sentimentos. É preciso tirar o campo de batalha do inimigo e trazê-lo para dentro do seu closet de oração. Se você estiver convivendo com depressão, raiva, ressentimento, solidão, dúvida, medo, ansiedade, desesperança, sentimento de inutilidade, carência afetiva, ou sentir-se como se todos estivessem contra você, saiba que esses pensamentos negativos são a tática favorita do inimigo. Ele está levando a guerra ao lugar onde você é mais vulnerável. Ali, ele provavelmente pode nos vencer com mais facilidade, pois temos a tendência de achar que não há mais solução para os nossos problemas ou que merecemos nos sentir infelizes. Quando o campo de batalha é a sua mente, você experimentará tormento, confusão, pensamentos negativos, medo irracional, dúvida extrema, raiva ou muitas outras emoções destrutivas. Mas a Bíblia diz que devemos nos esforçar para pensar sobre coisas opostas a essas. Paulo disse: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Concentrar-se nessas coisas verdadeiras ajudará você a identificar os pensamentos enganosos. Não podemos nos dar o luxo de ignorar esta frente de batalha. Na verdade, você precisa obter segurança nessa frente antes de partir para outras, a fim de não ser enfraquecida. Você não precisa lutar a batalha em duas frentes. Não é que você não possa fazê-lo, você pode lutar uma batalha pessoal e ao mesmo tempo que luta pelos outros, mas lidar primeiramente com seus problemas pessoais a fortalecerá em todas as outras áreas. O campo de batalha na luta pela vida de seus filhos. O inimigo sempre quer seus filhos e ele tentará destruí-los ou ganhá-los de alguma maneira. É por isso que você deve pedir a Deus todos os dias que lhe revele se o inimigo está atacando algum de seus filhos. Se por exemplo, seu filho anda com más companhias, desenvolve hábitos ruins ou parece atraído por coisas erradas, pode ter certeza de que o inimigo está armando algo contra ele. Reconheça que sua batalha é contra o inimigo, não contra seu filho. Você deve permanecer firme em oração nesse campo de batalha em que seu filho está sendo atacado e livrá-lo das garras do inimigo. Não se assuste pensando que precisa conversar com o inimigo. Conheço algumas pessoas que se assustariam. Você não tem que fazê-lo. Contudo, precisa ter domínio sobre as forças das trevas que operam na vida do seu filho. E isso se dá por meio da oração.
Não se encolha de medo diante de qualquer ameaça do inimigo. Permaneça firme na palavra e clame seu filho para o reino de Deus. Não importa quantas vezes já o tenha feito. Faça mais de uma. Declare a palavra de Deus. Lembre-se do dia em que dedicou seu filho ao Senhor. Se ainda não fez isso, faça agora. Dedique o seu filho ao Senhor. Se o inimigo tem uma entrada em sua vida por causa do pecado, confesse-o agora e se acerte com Deus. Mas pare esse áudio agora e declare que o seu filho é do Senhor. Não dê poder ao inimigo por meio de algum pecado não confessado. Sim, seus pecados podem afetar a vida dos seus filhos. Os pecados dos pais influenciam a vida dos filhos, até a terceira ou quarta geração. A menos que essa corrente seja quebrada por você, por seu filho ou por alguém forte na fé e na palavra de Deus. Conhecemos muitos casos em que as escolhas pecaminosas do pai ou da mãe deixaram o filho vulnerável, levando os problemas ao encontro dele. Se o seu filho ainda é pequeno, ele não sabe lutar por isso mesmo contra o inimigo. Ele não sabe lutar sozinho, mas você sabe. Então faça. Não desista. Seu filho pertence ao Senhor. Clame-o para o reino de Deus. Mesmo que seja preciso orar todos os dias até que a criança esteja liberta, continue a fazê-lo. Meu marido e eu sempre oramos pela vida dos nossos filhos, principalmente quando eram adolescentes. Eu pedi a Deus diariamente que me revelasse qualquer coisa que estivesse acontecendo na vida deles e que eu precisasse saber. E Deus me mostrava. Quando meu marido e eu tínhamos de confrontá-los sobre alguma coisa, orávamos juntos antes, pois a batalha tinha de ser vencida primeiro no reino espiritual, para depois ser vencida na vida deles. O inimigo tinha de ser exposto e suas influências rompidas. Meus filhos me disseram várias vezes que odiavam o fato de nunca conseguirem esconder de nós quando haviam feito algo de errado. Depois de adultos, agradeceram-nos por isso. Às vezes os problemas eram consequências de escolhas ruins que faziam, como ouvir música cujo conteúdo não agradava a Deus. Eles traziam as músicas para casa e nós as jogávamos fora. Penduravam posters glorificando grupos musicais que não honravam a Deus e nós os rasgávamos. Por fim perceberam que não valia a pena e pararam com aquilo. Reconhecemos que aquele era o campo de batalha, onde o inimigo procurava ganhar a mente e o comprometimento de nossos filhos. Quase todos os pais enfrentam essa batalha hoje. Meu marido e eu lutamos contra o inimigo na guerra espiritual e nos recusamos a lutar contra nossos filhos. Simplesmente informamos a eles que não iam trazer coisas detestáveis para dentro de casa e que, se o fizessem, haveria consequências. Não estou dizendo que a batalha na oração não foi longa e difícil. Com certeza foi. Mas não desistimos e as fortalezas do inimigo foram derrubadas. Houve outras batalhas quando o inimigo procurou fazer nossos filhos caírem em suas armadilhas. Um incidente que nunca tornei público, contei apenas a alguns amigos mais próximos, ocorreu quando minha filha tinha 18 anos. Ela havia arranjado um emprego como estagiária e trabalhava 3 vezes por semana à noite. Eu ficava preocupada porque depois do trabalho ela precisava andar até o carro, atravessando um estacionamento escuro. Apesar de outros colegas saírem no mesmo horário, eu sabia que ela confiava demais nas pessoas, principalmente aquelas que ela achava que conhecia, mas não conhecia. Orava sempre por ela e ainda mais quando sabia que ela estava no trabalho. Nunca conseguia dormir ou descansar enquanto ela não voltasse para casa.
Embora eu não gostasse de ter minha filha adolescente fora de casa sozinha até tarde da noite, sabia que ela precisava aprender o valor de trabalhar para ganhar o próprio dinheiro e assumir responsabilidades. Ela aprendeu rápido. Depois do trabalho, minha filha sempre me ligava ao entrar no carro para dizer que estava indo para casa. Certa noite ela me ligou e disse: "Mãe, estou indo para casa." Como sempre fazia, mas havia algo naquela ligação que me incomodou. Senti algo diferente em sua voz e entendi que o Espírito Santo estava me dizendo para orar. Então, depois de desligar o telefone, comecei a orar por ela. Eu sabia que estava lutando e que o campo de batalha era a vida de minha filha, pois sentia que precisava interceder por ela ainda mais que o costume. Minha preocupação aumentou quando ela não chegou após os 20 minutos, que normalmente demorava. Orei diversas vezes para que nenhuma arma forjada contra ela prevalecesse. Orei pela proteção de Deus. Não liguei porque não gostava que ela falasse ao celular enquanto dirigia. Não achava isso seguro. Quando ela finalmente chegou em casa, cerca de 15 minutos depois que o normal, fui falar com ela para ver se estava tudo bem. Ela disse que estava feliz por estar em casa e que tinha sido uma noite muito cansativa e foi direto para a cama. Achei estranho ela não entrar na cozinha para comer alguma coisa e bater papo, mas dava para ver que ela estava exausta. Demorou um tempo para ela me contar o que tinha realmente acontecido naquela noite. Disse que esperou me contar a verdade porque sabia que eu ficaria brava por ela ter desobedecido às nossas regras. Ela trabalhava na escola de música e estagiava como professora. Um jovem frequentava o local 3 vezes por semana, de modo que ela o via todas as noites, desde que começou a trabalhar lá. Nos meses que antecederam o episódio, eles tinham conversado muito pouco. Ele não era seu aluno e a conversa entre os dois era sempre breve, mas ele tinha um papo bastante agradável e parecia simpático e educado. No fim daquela noite, quando as aulas terminaram, ele a convidou para tomar um café e continuar uma conversa que tinham começado mais cedo. Sem muito discernimento a respeito da verdadeira natureza das pessoas, ela aceitou o convite. Eu lhe tinha dito várias vezes para nunca ir a lugar algum com alguém que ela não conhecesse bem. Ela pensou que, por ver o rapaz com frequência no local de trabalho, já o conhecia bem o suficiente para ir com ele a algum lugar público durante meia hora. Outra instrução a qual ela obedeceu era que ela nunca entrasse no carro com um estranho dirigindo, principalmente homens. Disse a ela: "Você sempre deve dirigir. Você deve estar no comando do carro. Mesmo se essa pessoa não tiver más intenções, você não sabe se ela dirige com segurança." O rapaz sugeriu que ela dirigisse e ela achou isso um bom sinal. Ele disse que a guiaria, pois ela não conhecia muito bem a região. Ela só costumava dirigir para o trabalho. Ele entrou no carro com ela e lhe disse para onde virar no estacionamento e que caminho seguir na rua principal. Depois de mais algumas curvas, disse para ela entrar à direita na rua estreita que levou a uma estradinha subindo o monte, cercada de árvores de dois lados. Ela queria voltar imediatamente, mas a vegetação era densa de ambos os lados e não havia espaço para fazer o retorno, e estava muito escuro. Por isso, dar ré não era uma boa ideia. Ela estava presa em seu próprio carro, numa estrada tão estreita que não havia espaço nem mesmo para abrir a porta. Não queria seguir adiante, mas não via alternativa. Ela começou a ficar com medo e a chorar. Ele não reagia. Ela sentiu que sua voz corria perigo. Ela sentiu que sua vida corria perigo e começou a orar desesperadamente em voz alta: "Me ajuda, Jesus, me salva." Orou várias vezes. O rapaz, que parecia simpático no trabalho, tinha mudado de repente e se tornou frio e insensível.
Não demonstrava nenhuma compaixão por ela. Não perguntou por que ela estava chorando. Ele sabia. Nem mesmo a súplica de minha filha Jesus para resgatá-la perturbou a frieza do rapaz. Ele parecia uma pessoa totalmente diferente e suas más intenções eram óbvias. A despeito das súplicas de minha filha, ele tinha algum plano em mente e ela sabia que talvez não saísse viva daquela situação. Estava aterrorizada. A estrada não deu em nenhum lugar, levando apenas a uma pequena clareira. Não havia nada nem ninguém ali e estava completamente escuro, exceto pelos faróis do carro. Ela sabia que não havia saída e temia que estava prestes a ocorrer. Sabia que poderia ser estuprada e assassinada naquele lugar e seu corpo jamais seria encontrado. A essa altura, minha filha estava soluçando convulsivamente, mas o rapaz continuava a demonstrar frieza. Ele disse para ela parar o carro e sair. Ele saiu do carro imediatamente, deixando a porta do carro aberta para que ela não travasse as portas e escapasse. Não havia espaço suficiente para fazer o retorno e descer o monte. Estava tão escuro que quando o rapaz se afastou apenas 2 passos do carro, ela não conseguia mais vê-lo. Ele repetiu num tom brusco: "Saia do carro!" E ela respondeu: "Tudo bem, vou sair." Tentando ganhar tempo, foi quando pegou o telefone e me ligou. Disse que se esforçou para falar com a maior naturalidade possível a fim de não deixá-lo nervoso. Foi quando ela me disse que estava indo para casa, para que ele soubesse que alguém estava esperando por ela. Naquele momento, ela já não tinha mais certeza de onde ele estava, pois não conseguia vê-lo. Estava com medo de que aparecesse repentinamente ao lado dela. Travou sua porta e decidiu que não ia sair do carro e deixar que ele a levasse para dentro da floresta. Ele teria de matá-la ali mesmo. Enquanto pensava em como poderia lutar contra o rapaz, de repente ele saiu correndo da mata, assustado, e pulou para dentro do carro, bateu a porta com força e gritou: "Vamos embora, vamos! Tem alguma coisa horrível na floresta." Ele parecia muito assustado e desesperado. Ela fez o que ele pediu. Ele a guiou pela estrada que descia pelo outro lado do morro, pois era impossível voltar pelo mesmo caminho. Desse lado do morro, porém, a estrada era bastante tortuosa e inclinada do lado do motorista. A visibilidade era ruim. O rapaz continuava a gritar: "Mais rápido, mais rápido!" Mas ela sentia que já estava indo rápido demais por aquela estrada perigosa. Ele estava, obviamente, aterrorizado e continuava dizendo: "Tem uma coisa horrível lá fora." "O que você viu?" ela perguntou. "Não sei, foi horrível." "Não sei, é assustador. Tem uma coisa horrível lá fora." Ele parecia realmente perturbado. "O que você viu?" ela perguntou mais uma vez, mas ele não conseguia juntar nem 3 palavras para descrever. Ele não disse mais nada até voltarem ao estacionamento, onde desceu. Ainda estava visivelmente abalado quando saiu do carro dela e entrou no dele. Ela foi para casa imediatamente e nunca mais o viu. Pouco tempo depois, ela pediu demissão. Mais tarde, naquela noite, ela pensou: como ele poderia ter visto alguma coisa naquela escuridão? Se fosse uma pessoa, um animal, ele teria conseguido descrevê-lo. Se fosse um objeto inanimado, poderia ter dito o que era. Ela me disse que, seja lá o que ele tivesse visto na floresta, deu paz a ela. Sabia que era do Senhor. Depois que ela me contou aquela história, eu lhe disse como tinha sentido a direção para orar em favor dela naquela noite. Comentei que não conseguia me livrar da sensação de inquietação, de modo que orei por proteção, para que nenhuma arma forjada contra ela prevalecesse e para que nenhum plano do inimigo obtivesse êxito na vida dela. Orei muitas vezes especificamente para que o Senhor a cercasse de seus anjos. Naquele momento, nós dois chegamos à mesma conclusão. Seja lá o que o rapaz tivesse visto, havia sido enviado por Deus. Algo indescritível para um descrente estava naquela floresta.
e Deus o enviou. Acreditamos que ele possa ter visto anjos guerreiros empunhando a espada, ou quem sabe o anjo do Senhor. Ele não apenas sentiu a presença aterrorizadora deles, mas também viu algo. Muitas vezes na Bíblia, quando o anjo enviado por Deus aparece a alguém, a primeira coisa que ele diz para a pessoa é: não tema. As pessoas tinham medo, mesmo quando o anjo vinha com boas notícias. Esses anjos causam grande impressão e temor. Imagine como deve ser estar diante de um anjo desse tipo, empunhando uma espada de forma ameaçadora, a um descrente prestes a fazer algo mal contra um filho de Deus. A Bíblia diz: a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Salmos 91, versículos 11 e 12. Imagine ainda mais quando duas guerreiras de oração estão clamando desesperadamente por socorro das garras da morte. O anjo do Senhor é mencionado diversas vezes na Bíblia. O Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. Números 22, versículo 31. A Bíblia também diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 34, versículo 7. Aquele incidente mudou a vida de minha filha. Ela sempre foi uma pessoa de grande fé, mas viu o poder de Deus se manifestar de modo inesquecível em favor dela, em resposta à sua oração. Nunca mais foi a mesma desde então. Embora não tenha a mesma confiança nas pessoas, ela confia plenamente na mão protetora de Deus em sua vida. Ser guerreira de oração é isso, é orar regularmente e fazer depósitos de oração no banco celestial até que um dia você precisará fazer um grande saque. Acredito que todos os anos em que meu marido e eu oramos pela segurança de nossa filha foram acumulativos e precisavam ser. Acabaram sendo a salvação da vida dela. Nossas orações têm poder, nunca duvide disso. Quanto mais você orar, mais poder suas orações terão e mais respostas verá. Fomos à batalha em oração, o inimigo foi derrotado. Graças ao Senhor, nossas orações resultaram no milagre. O campo de batalha na luta por nosso casamento. O inimigo ataca onde quer que ele tenha chance, ou seja, onde ele encontrar maior vulnerabilidade. Uma de nossas áreas de vulnerabilidade é o casamento. Ele não gosta do casamento porque foi instituído por Deus e é por meio dele que os filhos nascem. São criados e Deus é glorificado na família. E o inimigo não quer que Deus seja glorificado, pois é obcecado por sua própria glória. O inimigo atacará no campo de batalha de seu casamento sempre que puder. Se há egoísmo por parte do marido ou da esposa, o inimigo trabalhará por meio dessa fraqueza. Sua estratégia predileta é causar discórdia entre marido e mulher, para que eles magoem um ao outro com palavras e atos grosseiros. E nunca pensem em culpar o inimigo por incitá-los. Eles culpam um ao outro. A pessoa a quem mais amamos também pode nos magoar, mais que qualquer outra, principalmente no casamento. Mas não devemos reagir a nosso cônjuge como se ele fosse o inimigo. Em vez disso, devemos ir a Deus em oração e pedir que Ele nos mostre a verdade sobre o que está acontecendo. Não se deixe arrastar para a batalha contra seu cônjuge. Aproxime-se de Deus e proclame a verdade contra o inimigo. Meu casamento teve problemas desde o início, pois eu carregava uma grande bagagem de mágoas e sentimentos negativos a respeito de mim mesma que tiveram origem na infância
Meu marido carregava uma bagagem de raiva devido a algumas experiências dolorosas do passado. Sua raiva direcionada a mim me fazia sofrer ainda mais. Meu crescente afastamento dele o deixava ainda mais furioso. Esse abismo entre nós se tornou insuportável. Quando finalmente entendemos que o campo de batalha para o qual o inimigo nos tinha trazido era o casamento, viramos o jogo. Reconhecemos a raiz do problema e fomos à batalha contra o inimigo em oração. Esse é um resumo simplificado de minha experiência com o casamento, mas quero ressaltar que um dos campos de batalha usados pelo inimigo é nosso casamento. Você pode encontrar a história na íntegra em meu livro O Poder da Esposa que Ora. Há muitos guerreiros e guerreiras de oração mundo afora, intercedendo pelo casamento. Não vejo como alguém pode sustentar um casamento sem oração vigilante. Mesmo se você for o único cônjuge orando, poderá haver um milagre. Isso é, a menos que seu cônjuge seja tão rebelde a ponto de se recusar a ouvir sobre Deus. Nesse caso, entregue-o nas mãos do Senhor. Ele tem um jeito de falar ao nosso coração que é único. Sempre que sofrer ataques do inimigo, determine qual o campo de batalha. É importante ter clareza sobre quais os limites da batalha que você está travando. É pessoal, na mente, no corpo, na alma ou no coração. Em seus filhos, em seu casamento, trabalho, saúde, em favor de outras pessoas. Que pessoas e onde? No relacionamento? Com algum vizinho, colega de trabalho, em sua igreja? Onde? O quê? Seja o mais específico possível para ter clareza sobre o lugar onde o inimigo levou a batalha. Seja onde for, traga o campo de batalha para o lugar onde você escolheu, para seu closet de oração. Oração para a guerreira de oração. Senhor, sei que o campo de batalha é todo lugar onde eu estiver orando, pois a oração é a batalha. Contudo, quando o inimigo trouxer a batalha até mim, ajuda-me a discernir qual é exatamente o campo de batalha. Capacita-me a enxergar a verdade a respeito daquilo que estou enfrentando. Ajuda-me a estar tão ciente a ponto de saber exatamente como orar. Ensina-me a reconhecer os planos do inimigo e a tomar controle de suas táticas em oração. Não permitas que eu ignore teu chamado. Quando me disseres para orar por tal pessoa ou situação, capacita-me a te ouvir e não deixes que eu me sinta demasiadamente cansada ou preocupada para orar. Ensina-me a entender e a atender a tua vontade com prontidão. Sei que as armas contra as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ensina-me a destruir cada fortaleza que o inimigo procura erguer em minha vida e na vida das pessoas que puseste em meu coração. Ajuda-me a destruir argumentos e pretensões contrários a teu conhecimento, teus caminhos e tua vontade. Capacita-me a sempre detectar a atuação do inimigo para que consiga identificar o campo de batalha onde está travando uma guerra contra mim. Ajuda-me a enxergar com clareza quando o inimigo de minha alma atacar minha mente com pensamentos negativos. Ensina-me a guardar meus pensamentos e sentimentos sob o teu controle para torná-los obedientes a ti. Ajuda-me a levar cativo todo pensamento sob o teu senhorio. Sei que minhas armas são espirituais e que recebo o poder de ti para usá-las em qualquer campo de batalha que se apresentar a mim. Obrigada, porque teu anjo é sentinela ao meu redor, livrando-me e as pessoas por quem oro também. Sou grata porque dás aos teus anjos ordens ao meu respeito e a respeito de minha família, protegendo-nos em todos os caminhos.
oro em nome de Jesus. Amém. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 5. Que capítulo lindo! Que texto maravilhoso! Que testemunho magnífico de como o Senhor protegeu essa mulher e sua filha. Deus também tem algo especial para fazer sobre a tua vida. Vamos clamar hoje por proteção? Passe um tempo com Deus e clame a Ele por proteção para a vida daqueles que você ama, pela sua própria vida. Eu estarei também orando por você. Peço que ore por mim, para que o Senhor nos proteja contra as astutas ciladas do adversário. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã, onde chegaremos ao 10º capítulo. Falta bem pouquinho, certamente sentiremos saudades. Um grande abraço.